Com a experiência que eu tive, é, a gente, nessa hora, você é muito solidária, né? As diferenças Uhum. deixam de existir. Todo mundo tá na mesma. Tipo, tá todo mundo no mesmo Exato. barco. Estamos tudo junto. Todo mundo está no Estamos todos mesmo juntos. nível, sabe? Ali, olha, não importa quem tinha mais dinheiro ou quem tinha menos, né? É, não importa diferenças raciais, não importa nenhum tipo de diferença, porque todo mundo ali estava lutando pela sobrevivência e cada um podia ajudar outro a, a, a viver aquela dificuldade, né? Cada um ajudar da sua forma, né? Então, assim, acabou que todo mundo se uniu e todas essas diferenças ninguém nem lembrava, deixou de existir, sabe? As pessoas se Exato. uniam na água para fazer fogo, cortar madeira, dividir comida, entendeu? Então, é necessário, gente, é necessário a gente chegar numa situação de guerra para a gente, né, se colocar as diferenças de lado e começar a ser solidário, começar a partilhar o pão, né, é interessante isso, é necessário chegar aos extremos, né, para a gente deixar a individualidade de lado. Olha, É impressionante. é Isso dá outra live, né, Silvana? Isso dá outra live. Eu perguntei se teve um dia que foi o mais difícil. Olha, teve. Foi logo no início, tá? No início da guerra, logo no início, o meu esposo, esse dia, teve vários, mas esse foi um dia, foi no início, assim, meu esposo saiu para, nós dois saímos para comprar alimentos. Só que a minha sogra tinha ficado só. Então, a gente comprou o alimento e eu disse, olha, eu vou na frente, né? Vou embora para casa, vou indo com os alimentos, e ele ficou para pegar água, que ainda estava vendendo água no supermercado. Isso foi antes desse supermercado explodir, tá? Que ele foi explodido depois, uma bomba. Aí eu fui para casa, só que eu cheguei em casa cedo. As horas foram passando e meu esposo sem chegar, e foram passando e nada dele chegar, e as bombas, muitas Ai, bombas, meu e Deus. minha sogra começou a ficar aflita. Eu também estava, mas não demonstrava para não deixar ela mais nervosa. Mas assim, esse dia para mim foi um dia muito difícil, porque eu fiquei com medo dele ter sido atingido e eu ter que ficar ali naquela situação com aquela senhora sozinha, sem saber como lidar com ela, porque era logo no Uhum. início, né? Eu acho que isso foi assim que a gente perdeu a comunicação. Perdemos a comunicação, eu acho que foi mais ou menos na primeira semana que aconteceu, porque ainda tinha supermercado funcionando com poucos alimentos, né? Então foi antes de acabar, a água já tinha acabado nas torneiras, a gente estava comprando, mas foi logo na primeira semana. Então esse momento para mim foi um momento assim muito difícil, Sim. porque a minha mente ela ficava girando e eu pensando, meu Deus, se ele tiver morto, né? E se eu e o que é que eu vou fazer? Onde que eu vou achar ele? Para onde que eu vou procurar ele? E ao mesmo tempo ter que acalmar minha sogra, ter que lidar com a minha preocupação. Então eu ia para a janela, olhava, não via sinal dele, não tinha como ligar, não tinha rede de telefone para ligar para ele. Então, assim, foi um momento muito difícil para mim, muito difícil. Os outros, Claro. houve vários momentos difíceis, mas eu estava com ele, né? Então a gente estava os Sim. três, você vê como é interessante a união, né? Eu estava com ele do meu lado e a gente cuidando dela. Então os três estavam em segurança naquele momento, né? Por exemplo, tinha momentos quando o apartamento todo tremia, o prédio, né? Tremia. A gente estava dentro, mas eu pensava, bem, se morrer, morre tudo. Sim, se desabar, cai todo mundo junto. Eu pensei, eu tô rindo aqui, mas era sério, era Sim, dramático. claro. Mas eu pensei, Lógico, imagina. bem, né? Pelo menos tá todo mundo junto. Mas nesse dia não, ele não tava, né? E eu pensei, como é que eu vou lidar com isso? Mas ele chegou, Sim. graças a Deus, bem no final da tarde, e ele disse que foi a fila, uma fila muito intensa para poder ele pagar, comprar e pagar.
Sim, imagina a quantidade de pessoas para comprar o que desse. Era todo mundo. A gente tinha comprado a comida, era a água, né? A água. Só que muita gente para comprar e depois para pagar. Porque você enchia o botijão e depois ia para a fila pagar. Eram duas filas. Uma para encher os Sim. botijões, e tinha gente que tinha 3, 4 botijões de água, entendeu? Então tinha que esperar eles encher, a pessoa mesma enchia na torneira que tinha lá no supermercado. E depois ia para outra fila pagar. Houve algum tipo de discriminação? Acho que uma pessoa está perguntando aqui. Gente, Para desculpa se eu não os consigo acompanhar tudo, tá? Não, não, não houve, não houve. Olha só, a gente saiu pela área da Crimeia, tá? Foi muito difícil a nossa saída pela Crimeia, mas quando atravessamos que é a fronteira, que ficamos na Crimeia, passamos 3 dias na Crimeia e passamos mais 2 dias em Simferópol, que é a capital. Não houve discriminação nenhuma conosco, mesmo as pessoas achando sabendo que nós éramos ucranianos. Inclusive, a gente, a gente, a gente chegou na Crimeia, a gente saiu da Crimeia para Simferópol. Olha aí, a gente saiu da Crimeia para Simferópol em um táxi, um Uber, esses Uber, né? A embaixada estava pagando tudo. Esse Uber, ele estava nos vidros do carro, a letra Z, Z, feito Ah, preto, pintado de preto. Esse símbolo Z é o símbolo que os soldados russos colocavam nos carros de bomba, nos carros que transportavam armas, nos caminhões, todos os carros que transportavam, eles tinham o símbolo Z. É um símbolo Z. Não sei o que significa, a Vacile também não sabe, mas era um símbolo, é como se fosse quase um símbolo de guerra, tá? Então, o que tá. acontece? Esse táxi Uber que a gente pegou, ele estava com esse símbolo. A gente estava entrando em Simferópol e o carro com esse símbolo. Um rapaz, aliás, um cara num carrão mesmo, encostou junto do táxi, xingou o taxista. Ele era contra a guerra. Tá entendendo? Ele não é. Esse cara que xingou, ele reclamou com o taxista porque o taxista estava fazendo uso daquele Z em apoio à guerra, entendeu? Então, assim, a gente encontrou pessoas em Moscou, em Simferópol, pessoas de todos os tipos e de escolhas, né? Então, a gente Claro. encontrou pessoas que foram solidários conosco dentro de Moscou, tá? E ter saído para Moscou, como tem pessoas que dizem, como que você saiu para o lado agressor, né? Você é na Ucrânia, a Ucrânia foi atacada pela Rússia e você saiu pelo lado da Rússia. Porque foi a única chance que nós tínhamos de sobreviver. Porque se fôssemos atravessar a Ucrânia toda, todo o território ucraniano, Até a Polônia, até a Polônia, a gente estava no leste, longe. a gente teria que ir para o É. oeste, teria que atravessar uma longa extensão de terra ucraniana e tinha outras cidades bombardeadas. A gente poderia sofrer algum ataque, entendeu? Então foi mais seguro para o lado agressor do que o lado contrário.